2017, as terapias genéticas e as ferramentas de edição do DNA avançaram muito mais do que a gente tem visto nas últimas décadas. Dá para dizer que 2017 foi o ano do CRISPR. Por quê? O CRISPR, ou CRISPR-Cas, que é o nome dele completo, ele foi descoberto tem um tempo e, na verdade, ele era um sistema de defesa encontrado em bactérias. A gente descobriu uma forma de transformar o CRISPR-Cas em uma ferramenta de edição de DNA. Como? O CRISPR são esses trechos que ajudam a identificar o trecho do DNA que você está buscando alterar. É como se você tivesse, de repente, um Ctrl F para dar localizar no DNA de qualquer ser vivo. O legal é que o sistema do CRISPR-Cas também vem junto com a sua tesourinha, que é o Cas. O CRISPR em si já é uma ferramenta incrível, mas esse ano foi um ano dos maiores projetos realizados com o CRISPR. A gente teve, por exemplo, a primeira edição de um embrião humano. É um assunto super polêmico, porque as pessoas sentem muito medo do que pode acontecer se você começa a editar o DNA de um ser vivo que vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai carregar todas essas mudanças. A gente ainda não está aí. Esse embrião que foi editado não se transformou num bebê, porque isso, inclusive, é proibido por lei nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita. Mas outras coisas são muito interessantes nesse teste com o embrião. O objetivo ali era corrigir uma mutação genética que causa uma doença de coração que, em certos casos, é bastante grave e pode, inclusive, causar morte súbita em pessoas extremamente saudáveis. Então, a mutação não dá sinal de estar ali e, de repente, a pessoa tem um problema de coração muito grave e pode até morrer. Para fazer essa correção desse problema de coração, os cientistas resolveram, então, tentar deletar o gene que causa a mutação dentro do embrião. E foi exatamente o que eles fizeram. Então, como eu expliquei, o CRISPR vai ali, identifica a região que você quer cortar, o Cas vai lá, corta, o DNA volta a se juntar, e aí a gente tem um embrião que, em teoria, está livre de mutação e vai se desenvolver de forma saudável. Todas as células que vão começar a ser divididas ali não vão mais ter a mutação e não vão desenvolver a doença mais pra frente, caso aquele embrião fosse viável. Não foi assim lindo, maravilhoso, porque esses testes são muito complexos e a gente ainda não entende exatamente como funciona a dinâmica. Mas o que eles conseguiram foram resultados bem interessantes. Eles conseguiram que 72% das células que se reproduziram naquele embrião tivessem perfeitas, tivessem corrigidas, o que é muito mais do que testes que foram feitos antes na China, por exemplo. A edição do embrião não foi a única vitória do CRISPR esse ano. A gente teve testes usando HIV e conseguindo remover ele totalmente do organismo de outros seres vivos não humanos. A gente teve testes de edição genética para tentar curar a hemofilia, que também é causada por uma mutação genética que impede o sangue de coagular. E a gente teve também testes com câncer, de tentar manipular os genes ali dos tumores para tentar fazer com que eles crescessem mais devagar. Isso também tem sido extremamente promissor. E não é só o CRISPR que tem dado o que falar em técnicas de edição genética. Teve um projeto que vale muito a pena citar como um dos grandes avanços do ano, que misturou células-tronco com técnicas de terapia genética para conseguir curar uma doença muito triste. A epidermólise bulhosa juncial, ela é uma doença também genética, causada por uma mutação no gene específico. E o que essa doença faz? Ela impede que as duas camadas mais externas da pele estejam grudadas de forma apropriada. E sem essa aderência, surgem várias feridas e machucados na pele. E um dos casos mais graves que a gente teve notícia na ciência era de um menino de 7 anos da Síria, que teve que ser internado na Alemanha para ser tratado, porque 80% do corpo dele estava coberto de machucados. E com tratamentos experimentais com células-tronco associadas à edição genética, eles conseguiram praticamente substituir toda essa pele e evitar que ela voltasse a ter esse problema. O que aconteceu? Eles pegaram células-tronco de pele, de regiões do corpo que não tivessem machucadas, e aí nessa célula-tronco inicial eles fizeram edição genética e removeram o gene que causa a doença. Aí tudo certo, essa célula continua a se reproduzir e eles usaram essa nova pele para transplantar para o corpo do menino. Então, é claro que ficou uma aparência meio de coxa de retalhos, mas essa nova pele era completamente funcional e sem a mutação. Então ele parou de ter os machucados, a pele dele voltou a aderir da forma que deveria e o menino tá bem e pode ter uma vida de criança como qualquer outra pessoa. Então dá pra dizer que 2017 foi o grande ano da terapia genética, da edição de DNA, copiar, colar, Ctrl F, essas coisas todas.
e dá muita curiosidade para ver o que mais vem pela frente. Isso foi só um pouquinho de 2017 na ciência. Para ler essas notícias completas e outras retrospectivas de como foi o ano, entra lá no site da Super.